Um conselho que eu acho fundamental para os dias de hoje é você, de fato, estudar teologia. De fato. Por quê? Porque a teologia, como eu disse no começo, ela vai te fazer aproximações. Ela vai começar a ligar coisas que estão um pouco desconexas na vida daquela pessoa que não está se aprofundando nas coisas de Deus. Por exemplo, a teologia vai fazer você se relacionar com Deus de uma maneira diferente. Deixa eu por se eu te conhecer profundamente, né, eu tenho mais condições ou menos condições de te amar mais? Quanto mais conhece, mais ama. Foi isso que Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quanto mais você conhece a Deus, tanto mais você vai amá-lo. Sim, porque eu sei da misericórdia. De maneira mais profunda, porque você vai começar a entrar no caráter dele. Então, assim... ele em mim, né? Dele em mim. Então, a teologia ela vai nos aproximando cada vez mais de Deus. Né? Eu vou conhecendo os atributos de Deus, e aí eu consigo, nessa relação, eu consigo a ter menos vergonha, a ter menos medo, e aí vai tirando aquele abismo que foi construído lá no início. Essa construção vai acontecendo com esse relacionamento. Vai acontecendo. A teologia é um caminho, é uma forma. Nós não estamos falando de teologia, o bacharel em teologia, nós estamos falando de teologia de estudar as escrituras. É isso? É isso, mas também a teologia é um caminho para um relacionamento mais profundo com Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Sem desmembrar. Sem desmembrar. É um caminho mais profundo para Deus. Perfeito. Tá certo? Uma coisa que eu queria dizer para vocês é isso daí. A segunda coisa pela qual acho que é importante estudar teologia é justamente um pouquinho nisso que você estava entrando, que é o quê? Hoje tem muitas pessoas que estudam teologia... Eu fui entrando, mas achei a água muito funda. Tem muitas pessoas que... Eu diria que a maioria das pessoas talvez estudam teologia pelo Google, né? Às vezes... Alguns vídeos, né? Alguns vídeos de youtuber, né? Mas é o seguinte, né, meu amigo? Toda água é água. Não. Toda água é água boa. Não. Nem toda água é água boa, certo? Sim. Tem água que é impura e tem água que é pura. E tem a questão do pH ainda, né? E a pessoa que não conhece teologia, ela vai achar que toda água é água. Até quando ela tomar e ter uma infecção, uma diarreia, e pode até depois virar uma infecção generalizada e você não sabe nem como começou. Foi lá com uma teologia ruim. Tem teologia ruim? Meu Deus. Se tem. Como tem teologia ruim? Então, por que é importante fazer um curso de teologia? Porque nós vamos sistematizar um conhecimento que a pessoa não tem. Hoje, por exemplo, aqui rapidinho, eu dei uma estrutura da Bíblia hebraica. Da onde que vem o Antigo Testamento? A estrutura do Antigo Testamento nossa, que a gente lê agora, dessa Bíblia que está aqui, seja ela na King James ou qual for, né? Da onde que vem a estrutura do Antigo Testamento? Ele vem da Bíblia hebraica. E aí, deixa eu dar um exemplozinho de algumas pessoas que quando não faz teologia e não entende, elas ficam totalmente perdidas. Por exemplo, quando você lê um salmo, está lá no meio da Bíblia, digamos o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E aí, está falando do quê? Está falando por quê? De onde que isso daí surgiu? Aí você pega lá e começa a fazer as aplicações assim. Foi lá, pum, aplicação direta aqui. Né? Aí quando você começa a ler, você fala assim, pô, isso daqui aconteceu no meio de um livro da Bíblia, mas que na verdade isso não aconteceu aqui em Salmos. Isso é um sentimento de um salmista que quer conhecer, que aconteceu onde? Lá atrás na história, quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico por 70 anos. Aí a pessoa lê aqui, mas ela não sabe nem onde ela está. Então a teologia também dá caminhos, estruturas, processos pelos quais você entenda a palavra de Deus. Agora, como é que a gente pode dizer que a gente ama a Deus e não sabe nem a estrutura da Bíblia? Aí eu pergunto, quantos livros tem a Bíblia? Não, veja bem o quê? Quantos livros tem a Bíblia? Né? Então, se a gente não estudar a palavra de Deus,
que Paulo diz que a gente deve se encher do conhecimento, não só Sim. no conhecimento acadêmico, mas também de relacionar-se, de experimentar Deus, mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então a teologia, ela dá para uma pessoa um caminho Sim. seguro, É isso uma mesmo. rota. Tá. Agora, cuidado com esses cursinhos que tem aí a colar, que vão te dar caminhos também, que no final Sim. das contas o cara mais quer ganhar dinheiro, né? Traz uma coxa de retalho, né? Aí uma coxa de retalho, coisa assim. Então você precisa de uma coisa séria. Você viu aquele assunto que você tocou ali, que esse jovem que queria sintetizar essas 613 normas, instruções, lei e regulamentações que ele tinha que cumprir. Um dos pontos que Jesus falou para ele é com todo o teu entendimento. Então é impossível você se relacionar com Deus sem colocar todo o seu entendimento. E nós precisamos então entender, Quem é Deus? compreender quem é Deus. Pelo menos esse que está revelado nas Sagradas Escrituras. Se está aqui, Entendeu? na gramática que eu sei ler, na língua que eu sei ler, eu aprendi a ler, foi o Espírito Santo que me capacitou, foi o Espírito Santo que revelou, inspirou para alguém, foi o Espírito Santo que nos colocou diante de uma faculdade. Então aí sim, invertendo tudo agora, foi o Espírito de Deus que me capacitou, me deu todas as condições necessárias e suficientes para eu hoje estar sentado numa carteira e aprendendo a me relacionar melhor com Deus.